Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Dica do Dia. Eu sou o professor Luiz Cláudio Poiares e hoje eu tenho a honra de retornar aqui para fazer as nossas gravações voltadas à segunda fase do exame de ordem em Direito Civil e em Direito Processual Civil. Bom, para a gente poder trabalhar, hoje eu separei um tópico todo especial. Nós vamos fazer uma questão que eu retirei lá do nono exame unificado, cuja redação é a seguinte. Pois bem, Maria de Souza, casado com Pedro de Souza, desapareceu de seu domicílio, localizado na cidade de Florianópolis, sem dar notícias e não deixando representante ou procurador para administrar seus bens. Passados 10 anos do trânsito julgado da sentença de abertura da sucessão provisória dos bens deixados por Maria, seu marido requereu a sucessão definitiva. Considerando o relato, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda aos itens a seguir. Primeira questão, a nossa letra A. Em qual momento haverá a presunção de morte de Maria? E segunda pergunta, a letra B. A presunção de morte de Maria tem o condão de dissolver o casamento entre ela e Pedro? Pois bem, pela leitura da questão fica muito claro que o tema da vez é a ausência. E para você ir se acostumando com esse tipo de questão, porque é um tema frequente, tanto na primeira fase quanto na segunda fase do exame, lembra, se o enunciado da questão disser que fulano ou ciclano desapareceu e não deixa notícias do seu atual paradeiro, galera, desconfia logo que a prova está versando sobre a ausência e já vai diretamente lá no seu código, nos artigos 22 e 23. Os requisitos necessários para que o ser humano seja considerado ausente, eles se encontram nesses dois dispositivos, cuja leitura eu vou fazer agora. Desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar seus bens, o juiz, a requerimento do interessado ou do MP, vai declarar sua ausência e vai designar um curador. Pois bem, essa hipótese do artigo 22 retrata com enorme precisão aquilo que foi descrito no enunciado da questão. Então não pode haver dúvida que no caso concreto eu tenho a ausência com base no artigo 22 do Código Civil. Consequência prática disso? Pois bem, vamos falar de morte. Você sabe que a personalidade jurídica da pessoa natural acaba com a sua morte. O que eu vou te mostrar agora é que para o direito existem duas categorias de morte. Eu tenho de um lado a morte chamada de real, e eu tenho de outro lado a chamada morte presumida. E o que faz a diferença de uma para outra é justamente o corpo do falecido. Se eu tenho em minhas mãos o corpo do falecido para fazer um exame médico legal e constatar a morte, nesse caso, sem nenhum problema, a morte é chamada de real. Já por outro lado, naquela situação da ausência que eu acabei de escrever do artigo 22 e também do artigo 23, eu não tenho uma certeza absoluta de que o fulano morreu, mas há uma presunção do seu falecimento e essa presunção, vem comigo, está no artigo 6º do teu Código Civil, dizendo assim: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se essa, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, para a gente identificar se a esposa do nosso querido e amado personagem ela é ausente e já se pode declarar a morte presumida, eu tenho que saber exatamente qual é o momento em que a legislação atual autoriza a abertura dessa sucessão definitiva. E a resposta eu coloco para vocês aí no material. É o artigo 37 do nosso Código Civil. Diz o artigo 37 que depois de 10 anos de passar em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva. Então, galera, é necessário aguardar 10 anos de desaparecimento. A contar, evidentemente, do trânsito em julgado, da sentença que determinou, que autorizou a abertura da sucessão provisória, para que, enfim, você possa dizer que a esposa do nosso querido personagem efetivamente faleceu, ou pelo menos presumidamente faleceu. E aí, para a gente completar a questão da prova, há uma segunda indagação falando a respeito do casamento. E nós temos que lembrar
que um dos caminhos para que o vínculo matrimonial chegue ao fim é com a morte. Tanto faz essa morte ser real, como essa morte ser presumida. Vem comigo rapidinho, é o artigo 1571, parágrafo 1º do teu Código Civil, cuja redação é: o casamento válido se dissolve pela morte dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida nesse código quanto à ausência. Ou seja, 10 anos depois do trânsito julgado daquela sentença que autorizou a abertura da sucessão provisória, há a morte presumida e, portanto, há a extinção do vínculo matrimonial. Difícil é você verificar alguém esperar tanto tempo assim, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista técnico, há que se aguardar esses 10 anos. Então, professor, como fica a nossa resposta? Bom, eu trouxe para você aqui o gabarito oficial. E de acordo com o gabarito oficial, a resposta da letra A seria após a abertura da sucessão definitiva, com base no artigo 6º do Código Civil. Já a letra B, aquela que pergunta sobre a extinção do casamento, diz sim, houve extinção do casamento. E o fundamento é o artigo 1571, parágrafo 1º, que eu acabei de mencionar para vocês. Agora, uma rápida dica. Se você reparou pelo próprio gabarito oficial, você começa a perceber que a banca examinadora, que é a FGV, ela quer que o candidato dê respostas objetivas. Ela quer que o candidato seja cirúrgico na hora da apresentação da sua resposta. Não há necessidade de você florear, não há necessidade de você, abre aspas, encher linguiça no momento de dar a sua resposta. Vá direto ao ponto. Mas não se esqueça, de acordo com o próprio edital, quando você está fazendo a prova discursiva, você tem que separar as respostas conforme os itens da pergunta. Então, se a questão tem item A e item B, na hora de fornecer a resposta, primeiro responda ao item A e quando encerrar, mostre claramente no seu caderno de respostas que você está dando início à resposta do item B. Pois bem, era isso que nós tínhamos para hoje. Obrigado pela presença de vocês e não se esqueça, se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, E, por gentileza, compartilhe nosso canal. Isso vai ajudar bastante o professor Poiares e também o nosso curso a crescer. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo capítulo.